A vida é feita de encontros e desencontros, de escolhas e caminhos, de tempos que se misturam no espaço e almas que se cruzam em suas caminhadas. E o impacto de cada encontro ecoa nas reverberações do tempo. São muitos os questionamentos sobre uma das figuras mais populares e ao mesmo tempo controversas da Idade Média. Nostradamus, batizado Michel de Nostradamo, nasceu em dezembro de 1503 na França, em Saint-Rémy-de-Provence. E neste mesmo local, em 2023, sua alma, atravessando tempos e espaços, se encontrou com a alma de Raul Gamache. Nostradamus, uma alma atemporal. Levei uns 3 dias calada, sim. E a Diane aguardando, né? Até o dia que eu pude dizer a ela: Di, acredite, eu estou tendo encontros com Michel Nostradamus. E fiquei também no impacto de dizer, meu Deus do céu, né? O meu trabalho não é fazer as pessoas acreditarem em nada. Imagine se um ser humano, qualquer ele, teria condições de assumir uma tarefa dessa. Porque esta tarefa pertence à vida e ao tempo. E nenhum ser humano é vida ou é tempo. Esses dois personagens são manifestação do coração divino. O Renascimento foi um momento de expansão intelectual e intensa reviravolta na consciência europeia. As navegações expandiam a linha do horizonte com a chegada nas Américas e as intensificações das relações comerciais com a Ásia. O início da criação dos Estados Nacionais abalava o jogo de poder da Igreja Católica e a revolução da imprensa com as invenções de Gutenberg rompia o difícil acesso ao monopólio de informação. O mundo conhecido renascia em si mesmo, abrindo espaços para que a Anima Mundi soprasse sua inspiração nos corações humanos. No mês de janeiro de 2022, eu iniciei o mergulho mar profundo na sensibilidade paranormal. Um mergulho mais profundo na minha jornada. Quando emergi deste mergulho, eu trouxe alguns sonhos que tive durante a noite. Visões de determinados lugares. Sentimentos que não conseguia identificar. Com o passar dos dias, esta conexão foi se transformando em informação, fazendo uma rede de comunicação entre minha mente profunda e a mente rasa. E fui informado então por Baltasar, Larion de Montenegro, meu mentor, que precisava voltar de novo a fazer uma peregrinação. E isto fiz.
Hilarion de Montenegro, meu mentor, sempre me leva a ter encontros com almas que já realizaram também no seu trabalho aqui em planeta Terra, para que eu as ouça, para que eu as sinta e também para que eu veja o compromisso, o forte compromisso que eu selo cada vez que digo sim a um convite da espiritualidade para realizar uma tarefa. Eu pude avisar que havia uma possibilidade, que eu tinha me preparado e que esta preparação me abriu uma possibilidade de aproximar-me de Michel Nostradamus. E que eu pensasse, que diria o meu livre-arbítrio deste encontro. Eu pedi realmente um tempo a Baltazar para pensar. Escutei meu coração, conversei com a Diane, minha companheira, e que se eu viesse lá ao Salão de Provence, que foi o período em que ele estava captando as parcelas dele, isto facilitaria o meu contato com a memória dele deste período. Os encontros espirituais, eles passam por muitos corredores energéticos do tempo. Então facilitaria também para o próprio alma do Michel Nostradamus comunicar-se com a minha sobre estes temas. Ela aqui está cheio de acácias dele. Mas um homem como Nostradamus nunca vem na história oficial, exatamente porque a função dele é alertar as almas das distrações das histórias oficiais. Quantas pessoas voltam para o planeta Terra porque querem continuar nas distrações? Não entendem que aqui tem um objetivo de nos preparar, construir a identidade, construir o nosso arquétipo pessoal. Este arquétipo construído, seguimos para outras dimensões. As inquisições, queimas de livros. Um dos prejuízos é exatamente este: os homens não verem as estratégias das inversões de valores para distraí-los e aprisioná-los da necessidade de ficar aqui. Incontáveis vezes que o poder fez isto, na Alexandria, na China, sobre apagar da memória, da história, do viver dos humanos, a verdadeira e concreta história do tempo que aqui se vive. Em oposição à inovação do momento, o velho mundo lutava para sobreviver e manter o isolamento promovido pelo sistema feudal e o domínio da igreja. Convertido do judaísmo ao catolicismo, o avô paterno de Nostradamus, Cresquas, passa a chamar-se Pierre Nostradamus. É provável que essa conversão tenha tido como objetivo principal proteger a si e a sua família da intensa perseguição ao povo judeu por parte da Inquisição Católica. Os novos cristãos, como eram chamados, viviam sob constante vigília e risco de morte, pois mesmo convertidas, muitas famílias continuavam a seguir os costumes judaicos em segredo. Herege. Um rótulo sempre põe um ponto final
no caminho de quem quer que seja. Tudo que rotulamos, colocamos um ponto final nesta vivência e nesta experiência. Eu imagino que todos que vieram trabalhar para o planeta Terra, ao serem chamados de doentes, charlatões, estelionatários, olharam para estas experiências e disseram: eu estou no caminho certo. E eu sabia que na jornada que tenho que fazer, eu vou encontrar este tipo de seta no caminho. Porque isso que são as pessoas que nos julgam, são setas. Então eu acredito que quando Nostradamus passou por estas setas, ele acertou no caminho certo. Quando encarnei, trouxe a missão de me preparar. E através das iniciações que fiz, alcancei este objetivo, esta preparação. Se eu alcançasse este objetivo, minha mente se encontraria no caminho com outras mentes que se unem em planeta Terra para trabalhar em períodos que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aqui também. Estes 4 cavaleiros são construções do estádio da mente humana ainda muito rasa. Homens com mente muito rasa acreditam que propiciar a fome e a escravidão a outros homens estão a eles trazendo alguma vantagem. E esta energia que eles liberam fica flutuando na plataforma, que se encontram com energias de outros grupos de homens que acreditam que a guerra é a única linguagem do poder. Mentes rasas, porque a guerra não é a única linguagem do poder. Na realidade, a guerra é o diálogo entre a fome e a maldade que provocou a fome. Esta energia que inverte os valores faz com que parte das energias da natureza também inverta a sua emissão energética. E chegamos então nas pandemias. A crise global foi agravada por conflitos armados, mudança climática e pela pandemia. Com a perda de seu poder político e econômico, a Igreja Católica e Apostólica Romana viu-se obrigada a ampliar a ação de seus mecanismos de controle sobre a população. O mais proeminente e violento deles, a Inquisição. A perseguição dos chamados heréticos, entre eles judeus, curandeiros, pagãos, magos, cristãos não católicos, homossexuais e muitos outros, foi intensa e responsável por milhares de assassinatos, tudo em nome do que a Igreja afirmava ser um bem maior. Somados a este caldeirão de caos, estavam os surtos da peste que ainda ameaçavam a saúde da França, ceifando a vida de muitos. Este era um mar revolto de resistências e transformações no qual Nostradamus surge, como uma síntese da renovação dos tempos, marcado em seu âmago pela peste e perseguições. Ele acha que o trabalho dele ainda não está sendo muito bem aproveitado para o planeta Terra. Que ele não está falando ali ou de Hitler ou de Mussolini, não. Ele está contando um enredo energético que existe neste planeta e que as pessoas todas têm que ficar despertas, porque este enredo retorna, porque o planeta Terra é cíclico, e junto deste corredor energético, desse enredo energético, retorna uma energia, não é? Que vai materializar o Hitler. A função de uma previsão, a função de uma profecia,
é chamar, é conclamar a humanidade para um outro nível de consciência. A função de uma profecia, de uma previsão, é dizer assim: olhe em tua volta, vê se está fazendo sentido o que eu estou enxergando um pouco mais à frente desta mesma circunferência que tu hoje já tem condições de enxergar. Olha a circunferência em volta. Olha o mundo, eu estou falando um passo adiante. É isto que é uma profecia. Um passo adiante, apenas um passo adiante daquilo que pode ser visto dentro da circunferência, basta que todos olhem para os lados. Uma profecia, ela é o resultado da soma das parcelas. É uma leitura licenciada para alguns pelo tempo. É quando o tempo diz assim: você pode passar e ver e ouvir. E sempre que o tempo faz isto, tem o objetivo de quem ele licenciou passar, retornar pelo mesmo caminho que veio, para tentar modificar tragédias que estão marcadas e registradas neste tempo. Muita gente acha que na adivinhação a gente vai para frente, na realidade não é. Nós vamos para trás. E lemos no tempo o que ficou ali registrado, cunhado, por se repetir diversas vezes, porque o planeta Terra é cíclico. Um profeta é todo aquele que consegue ter a percepção de todas as parcelas do que estão acontecendo em volta do mundo. Ele vê aquela parcela, ele vê a outra parcela, ele enxerga a outra parcela e depois completa a soma com o resultado do que escutou, do que viu. E a inspiração divina o auxilia nesta percepção, nesta observação, nesta sensibilidade para captar todas estas informações. Não é? Então este seria o verdadeiro papel de uma profecia. Ninguém adivinha o futuro. Para se adivinhar o futuro, você teria que viajar ao mesmo tempo para milhares de possibilidades que este futuro pode trazer. E quem o fizesse se perderia no caminho. Teria que viajar por muitos corredores energéticos. Será que conseguiria voltar pelo mesmo caminho? Então, quando se fala a palavra previsão, significa há uma previsão de se repetir tal coisa de novo, porque um dia já aconteceu e está registrado no inconsciente coletivo deste lugar, no caso aqui, planeta Terra. Il procède la nuit, calme, il se noie dans le travail et rentre dans une forte concentration jusqu'au point où il entend des voix. L'événement qu'il voyait dans sa méditation, il le comparait à un événement du passé. Il calculait les astres de cet événement et il calculait quand ils allaient se reproduire. Il y décelait des cycles, échos, résonances et rythmes, comme la respiration de l'histoire. Et comme médecin, il identifiait les symptômes des maux du passé et pronostiquait sur le futur. Il voulait donner la recette pour atteindre l'état de paix et l'harmonie. En écrivant les prophéties, il avait confiance en l'homme pour qu'il prenne son destin en main et qu'il n'aille pas à sa perte. Tudo isto é o que faz os chamados adivinhos. Né? Eles têm uma licença do tempo para
passar e rever os registros cíclicos. Isto é adivinhação. Não se adivinha o futuro. Há de vir o passado de novo. A adivinhação. Há de vir o passado de novo para a ação. Isso, eu sou oraculista, comecei a estudar oráculo mais profundamente aos 18 anos, mas estudo desde os 12, aos 18 eu estou com 60, né? Tenho aí 42, estudando oráculo, e sei que quando eu estou lendo ali um oráculo para uma pessoa, digamos, que eu estou vendo ali que a alma dela está pronta para repetir algo que ela já fez. E que aquilo poderá trazer alguma coisa não muito boa. Se ela muda, se a alma cresce, esta pessoa terá um futuro diferente, que só o tempo dirá qual será. Mas não será uma repetição do passado no presente. Infelizmente, não ficou claro para a humanidade do trabalho dele que ele está se referindo a uma coisa cíclica. Então, que esses escritos dele são atemporais. É uma revelação, os escritos de Nostradamus, da existência de um grupo, um agrupamento energético que ciclicamente, enquanto a humanidade não evoluir, trará esta energia de novo para o nosso planeta. A percepção é um espelho da adivinhação. A percepção é quando não se precisa incomodar o tempo, muitas vezes para que possamos ver o óbvio. Podemos ver, vamos repetir de novo o que fizemos. Isto falando de uma pessoa, falando do macrocosmo maior, planeta Terra. Observa-se que tudo que está acontecendo em planeta Terra, neste apocalipse, poderá, sem dúvida nenhuma, trazer um Hitler, ou vários Hitlers. Que não foi com o nome Hitler, mas tinha muita gente com ele ali, que Hitler também era. Essas coisas se formam com legiões, nunca é uma pessoa só. A primeira memória que eu tive foi, estava no plano astral com ele e de repente minha memória correu para todos os livros que li, para tudo que busquei e dos encontros que eu tinha com ele. Muitas vezes eu estava pesquisando um tema, né, e lá encontrava ele, eu não estava procurando ele, eu estava procurando outra coisa. Ele dizia, olha, Michel, Nostradamus passou por aqui também. Ele também pesquisou isso, ele também foi atrás deste caminho, me dava até uma força. Mas mesmo com tudo isso, nunca na minha vida eu imaginei que os nossos encontros seriam ainda mais profundos, não é? Ainda mais pessoais. Eu nunca pensei nesta possibilidade. Então, esses encontros comigo muitas vezes acontecem da seguinte forma. O encontro acontece e eu acordo de manhã contando um pequeno sonho para Diane. Diane, hoje eu sonhei com uma pessoa assim, mas não vi o nome. Mas eu sei já identificar, Diane, que foi um encontro. Ali a Diane também já está preparando a mente dela para o que vai ouvir. Ali ela já sabe que vem novidade. Eu fico alguns dias calada, administrando, conversando com Baltazar, buscando confirmação em mim mesmo, buscando sentimentos que me confirmem que aquilo que está vivo e claro na minha memória realmente foi um encontro, não é? Com Nostradamus não foi diferente. Já há muito tempo, uns 30 anos,
que Baltazar vem me preparando para esse encontro. Me colocou para poder estudar mais sobre Nostradamus. E ler e buscar. Para mim foi um grande susto quando me aprofundei. Eu fiquei muito impressionada. Disse, nossa, mas com a força de inversão patrocinada, né, muitas vezes pelo próprio sistema educacional do planeta, que se falava no Brasil sobre Nostradamus há 30 anos atrás. Um adivinho, um charlatão. De uma forma até jocosa, piadista. No momento que me recordei do meu encontro com este espírito que você conhece com o nome de Nostradamus, a primeira coisa que me veio à mente foi exatamente toda essa trajetória de eu lendo sobre ele e do estímulo de Baltazar me colocando para ler. E ali eu estou buscando no meu sentimento para saber se esse encontro que tive realmente é real. E fluidamente veio em minha mente, me mostrando a realidade, que eu já estava convivendo com ele há 30 anos, através dos livros, através das pesquisas que fiz. E foi inevitável um grande abraço. Eu fiquei muito, me deu uma emoção intraduzível. E eu me vi abrindo os braços e ele acolheu. Não dá para falar o que se sente quando se abraça uma alma tarefeira, uma alma temporal. Almas como as de Nostradamus encontram-se sempre entre segredos e mistérios. Mas talvez o maior deles se revelará apenas agora. Porque somente com a idade de 47 anos que Michel de Nostradamus publicou seus primeiros escritos, decidindo assiná-los como Nostradamus? Porque iniciou neste momento um ciclo de 12 anos no qual todo o seu esforço criador se voltaria para seus escritos e a tentativa de traduzir suas visões que surgiam cada vez mais intensas, constantes e irrefreáveis? Mas antes de compreender o que estava oculto no coração de um velho homem que renascia em si para surgir de novo, precisamos compreender sua trajetória enquanto jovem, elaborando a pedra fundamental que possibilitaria o inimaginável. A infância de Michel se passou em Saint-Rémy-de-Provence, uma das cidades mais antigas da França, em um ambiente carregado de culturas ancestrais, histórias e lendas. A família, com sua ancestralidade de médicos e estudiosos judeus, exerceu grande influência sobre o jovem, que certamente conviveu desde cedo com a história e tradição judaica, inclusive com ensinamentos sobre a Cabala e conhecimentos sobre plantas e astrologia, apesar da conversão de sua família ao catolicismo. Seus pais o matricularam nas melhores escolas, a primeira delas a de Avignon, na qual ingressou com 14 anos. Durante seus estudos, a peste bateu nas portas e a instituição foi temporariamente fechada. Estes isolamentos sociais eram uma prática comum para evitar o aumento de contágios. Michel iniciou então uma série de peregrinações solitárias por pelo menos 8 anos. Seus rastros são imprecisos e o trajeto desconhecido. Mas ele mesmo descreve que viveu uma jornada iniciática por toda a Europa para aprofundar o conhecimento sobre as simples, como eram chamadas as plantas medicinais populares, e sobre as pessoas. Ele enfrentou a peste em várias ocasiões durante suas viagens, aplicando seus conhecimentos farmacêuticos e seus estudos em medicina. Ao retornar,
ingressa na mais prestigiada faculdade de medicina da França, em Montpellier, mas em pouco tempo é expulso por ter infringido uma das regras do estatuto. A prática de boticário farmacêutico era expressamente proibida, considerada caluniosa aos médicos, mas ainda assim, segundo algumas fontes, pôde voltar e continuar seus estudos. Ele acreditava que o homem é um universo à imagem do grande universo, cada parte do corpo estando em vibração e harmonia com parte do céu. Doenças seriam uma desarmonia que deveria ser compreendida estudando a relação da posição dos astros e as partes afetadas do corpo humano, aplicando assim tratamentos e remédios que atuariam contra esta desarmonia micro e macrocósmica. Michel é chamado em diversas cidades da França para ajudar no combate das epidemias. Mas pouco depois foi arrebatado pela terrível morte de sua esposa e filhos. Assim a peste aumentava a cada dia a soma de vidas ceifadas. São analisadas hoje como números e estatísticas, mas eram esposas, pais, mães, filhos e filhas. Mas esta página sombria da vida tornou-se força, ao invés de amargor, no coração de Nostradamus, que continuou cuidando dos doentes com devoção, adquirindo ao longo dos anos sua excelente reputação como médico. Afirmou diversas vezes que queria cuidar do corpo e da alma, e para isso utilizava remédios feitos com plantas diversas, flores e alimentos com receitas culinárias, por exemplo, para afastar a melancolia e manter a alegria e a felicidade. Implementou em seu trabalho noções de higiene como a retirada imediata dos corpos levados pela peste, a limpeza de superfícies e a abolição de práticas como sangria em oposição às orientações tradicionais da época. Vivia sob constante vigília da Inquisição, sendo extremamente cauteloso e expressando sua cristandade sempre que possível, já que seu trabalho como boticário poderia ser interpretado como curandeirismo e seus estudos esotéricos levantavam suspeitas heréticas. Mas ao retornar de uma de suas viagens à Itália, algo havia mudado. Quantos eram aquele que se ocultava em um? E ali começamos aos encontros, às conversas, foram necessários mas uns 2 ou 3 encontros para o meu emocional se estabelecer com mais calma nesta viagem astral, nesta dimensão. E principalmente para o emocional na Terra, não é? Quando eu despertava. Acalmar-se, meu coração acalmar. E ele começou a falar dele. Ele disse-me: o meu maior sonho, a lua, minha maior busca, é o dia que o trabalho, a tarefa programada para mim, pelo Deus Altíssimo, me permita deixar de ser uma alma solitária. Cada um de nós tem uma tarefa com o planeta adversário, com outras dimensões do universo. Todos nós. Não existe um inútil. A criação não entregaria almas, não entregaria espírito, para que se transforme em um inútil. Tudo que nasce tem a sua tarefa registrada ao nascer. E eu faço parte de um grupo de almas atemporais que acompanham os movimentos do universo, que acompanham os acontecimentos do universo. E num determinado momento somos chamados
para ir em carne e em corpo. Em diversas dimensões. Fui conduzido. Fui conduzido a um espaço que logo identifiquei que era a Terra. Meus olhos se abrem, e quando meus olhos se abrem, abre em mim conhecimentos registrados para que eu possa me situar no tempo e no espaço. Eu não me vejo, vejo-me só abrindo os olhos e tudo em volta é luz. Eu sei que estou despertando, até que este espaço-luz me conduz. Para o lugar da minha próxima tarefa. E meus olhos vão enxergando tempo e espaço no mesmo instante. E ao me aproximar do corpo daquele médico estudioso, estes olhos se abrem e faz uma leitura instantânea de todos os registros do que ele já viveu. Ali eu sinto que estou recebendo a informação do viver, do histórico, do conhecimento, dos sentimentos do meu próximo companheiro de viagem. E ele olhou, ele me viu. Sentiu. E a minha alma uniu-se à dele. Não a anulação disso. Nem eu o anulei, nem ele me anulou. Mas a partir daquele momento ele também sabia como teria que conduzir o corpo material dele, porque ele estava tocado. Ele estava também integrado a uma alma temporal. Assim foi a minha soma. Corpo significa soma, né? A minha soma com o médico Michel Nostradamus. E como ele, fui Michel Nostradamus enquanto estivemos juntos. Antes dele desencarnar, dele entregar o corpo à terra, eu mesmo me afastei e o aguardei e seguimos juntos. A alma dele para continuar o processo de evolução. E a minha alma para esperar outra destinação. Camadas superiores da luz, entregando-me uma nova tarefa.
aquele homem falar. E entendi a solidão dele. Entendi. E ele disse-me, quando eu concluir a minha tarefa, será o momento de eu construir o meu corredor energético pessoal para construir também o que será as minhas companhias, né? O que será a minha família. E porque então tu não teve nunca encarnação que foi tua. Se nasceu, chorou. Se tive, já não me recordo. Não sei como falar disto. O que vem na minha memória foram as inúmeras vezes que somei com outras almas para realizar uma tarefa. Esta informação me deixou no silêncio. A memória está viva aqui agora. Olhei para ele e concluir que as almas temporais são almas que se desenvolvem, que despertam no interior da luz e faz da luz o teu caminho, o teu caminhar. Mas não fazem da luz a sua única identidade. As almas temporais despertando no centro da luz começam a ser um no todo. De uma outra forma, de um outro enredo, com outro caminho, com outro caminhar, que não necessariamente o invólucro carnal. Desenvolvem em si outras formas de construir o seu próprio inconsciente individual. Sua primeira publicação, em 1550, foi um almanaque. Seu tamanho diminuto era mais acessível e o fato de serem escritos em francês contribuíram para que rapidamente suas publicações alcançassem grande popularidade, utilizando pela primeira vez o nome Nostradamus, uma versão estilizada de seu sobrenome, agregando um segundo significado em latim. As coisas que nos pertencem, nós as damos. Assim, iniciou a entrega para o coletivo de suas pesquisas sobre conhecimentos ocultos, estudos astrológicos e a ciclicidade energética do planeta Terra. Além das publicações anuais, em 1555 publicou 2 livros. O primeiro, um livro de receitas ensinando desde produção de geleias a medicamentos, permeado com importantes detalhes autobiográficos. E o segundo, o seu mais famoso livro, As Profecias. Este extenso trabalho foi escrito utilizando suas famosas quadras, conjuntos de versos em linguagem hermética repletas de referências mitológicas. A mistura de várias línguas como francês, grego, latim e provençal não era mero joguete de palavras ou aleatoriedade, refletia diretamente a forma simbólica e imagética de seu mundo interior e afastava com maestria a atenção da Inquisição. Ele próprio cita o Evangelho de Mateus ao comentar a estrutura de sua escrita. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. O prefácio de seu livro é uma carta para seu filho César, que na época tinha apenas 2 anos, aconselhando a não fazer uso exagerado da mente durante a leitura, alertando sobre o perigo que ela representa de secar o corpo e a alma, chamando-a de um sentido já fraco. Paralelo à importância simbólica e profética de seus escritos, o aspecto literário de sua obra é totalmente singular, e Nostradamus é considerado um dos grandes poetas de seu tempo.
Nostradamus é uma alma temporal que abriu seus olhos na luz. E a luz alguma coisa viu nele, que confiou. Entregar a ele um caminho, um percurso, uma trajetória, diferentemente da maioria, para que ele pudesse se iluminar com esta mesma luz de todos nós. Obrigado, Michel Nostradamus. Nesse momento já estou respondendo, mas eu sinto a interferência forte, concreta, de Michel Nostradamus. Ele chegou trazendo pássaros. Sinto a presença dele com uma força imensa. Tive muitos encontros com ele no plano astral, mas agora, sem vê-lo, apesar de não estar vendo com meus olhos, sinto muito forte a presença dele. Todo o local onde estou aqui agora foi me indicado por ele. Estou aguardando o contato. Este é um lugar que chamei de ouvido do mundo, porque sempre que vim aqui, escutava o vento a dizer-me coisas, circunstâncias, enredo energético, a história energética deste plano terrestre. Tudo que escrevi foi de boa vontade, por inspiração divina e fruto dos meus estudos. É muito comum associarem o que eu escrevi a fatos que aconteceram. O que muitos ainda não perceberam é que estes fatos são cíclicos. Aconteceram e vão voltar a acontecer. E está muito perto do que escrevi acontecer de novo. Para sair desta roda kármica, é preciso que um grande número de pessoas que estão aqui encarnadas atire-se ao salto quântico que eleva as consciências e, ao elevar as consciências, eleva o campo eletromagnético. E assim conectarão com outras qualidades de energias que os farão pensar e raciocinar com mais clareza, com mais limpeza. Os farão enxergar o que eu enxerguei em diversas vezes que vim na Terra e o que lhe enxergo agora. Eu sou um peregrino, aprendiz do tempo. Com a influência da inspiração divina, que deito as letras em meu papel. Antes de escrever, oro a Deus Nosso Senhor, para que pare minha mão, se o que minha veia desenha não tem nenhum esclarecimento para mim nem para ninguém. Sinto a inspiração divina
e deito minhas letras no papel. Um profeta só é assim reconhecido depois do caminho que trilhou, depois de outras setas humanas que ele encontrou. Aquele é um dos ouvidos do mundo. Muitas memórias estão aqui registradas. A segunda vez que vim neste lugar tinha 15 anos. Ele está entre os caminhos sagrados que eu cataloguei. E juntamente com os mestres ascensionados, entendemos que a busca pelo grau trouxe a Lugamacha até lá mesmo. E entregarei as rotas que peregrinei. Ainda está no olho do mundo, ainda tem na boca do mundo, a pele do mundo. Dei estes nomes aos lugares que peregrinei, pelo que me fizeram sentir, por onde entraram na minha consciência. Quando vierem aqui, silencie suas almas. Dê-se tempo, encontre o tempo para ouvir a mensagem que o mundo tem para cada um que encontra estes lugares sagrados que encontrei. Fiquem em paz. Aquela paz que nos instiga a querer saber ler e sentir o tempo. Esta é a paz que compartilho. Michel Notre Dame.